Minha sogra, cunhada e esposa armaram um teste de lealdade com uma colega minha de trabalho, mas alguém deveria ter feito um teste desses com a minha sogrinha. Estou casado com a minha esposa há 5 anos, estamos juntos desde a faculdade. Nosso relacionamento teve seus dias muito ruins como qualquer outro, mas os dias bons eram a maioria. Estamos tentando ter um bebê durante o último ano e eu a tenho apoiado completamente nisso. Há uns 5 meses uma nova estagiária se juntou à nossa equipe no trabalho. Vamos chamá-la de Abigail. Ela se mostrou alguém muito alegre e super ansiosa para aprender. No princípio não pensei nada a respeito, apenas outro rosto novo no escritório. Fui designado para ajudá-la a treinar e supervisionar algumas de suas tarefas. De novo, tudo coisas completamente normais. Mas à medida que as semanas passavam, seu comportamento começou a mudar. Ela começou a me elogiar muito. No princípio era sutil, dizia coisas como: "Você é muito bom no seu trabalho. ou Espero poder ter sua confiança algum dia." totalmente inocente, certo? Mas depois começou a ficar pessoal, comentava sobre minha aparência, dizia que gostava da minha colônia, mencionava o quão sortuda minha esposa devia ser, etc. Cortei isso pela raiz na primeira vez que fez um comentário inapropriado, disse diretamente que era casado e que não aceitava esse tipo de conversas. Também contei para minha esposa naquela mesma noite e ela simplesmente riu, disse algo como: "Bem, você é bonito, não posso culpá-la." Achei que era uma reação estranha, mas apreciei que ela não ficou com ciúmes ou fez drama. Mas se ela era ciumenta é do que venho contar aqui. Durante os seguintes meses Abigail ficou mais atrevida, começou a se inclinar muito perto quando fazia perguntas, me tocar casualmente no braço e até deixou um bilhete na minha mesa dizendo: "É divertido estar com você. Não conte para sua esposa." Essa última me incomodou. Tirei uma foto, enviei para Jessie e disse: "Acho que preciso ir ao RH de novo." Sim, eu já havia mencionado isso ao RH. Jessie minimizou, disse que talvez a estagiária simplesmente não tivesse limites e que eu não arruinasse a carreira de uma garota jovem por uma paixão, então deixei para lá. Disse a Abigail que ela havia cruzado a linha e que o bilhete era inapropriado. Ela se desculpou e se afastou. Durante umas 2 semanas as coisas se acalmaram um pouco, mas me mantive precavido. Então, na semana passada ela fez algo que genuinamente não esperava. Nós dois estávamos trabalhando até tarde terminando um relatório, e quando me virei para ir embora ela tentou me beijar. Literalmente pulei para trás e disse: "Que diabos você está fazendo?" Ela imediatamente começou a rir. Eu disse que era isso, que iria ao RH na primeira hora da manhã. Foi então que ela soltou a bomba. Disse que tudo era falso e que elas estavam me testando. No princípio nem sequer entendi o que ela queria dizer, mas quando ela contou tudo começou a fazer sentido. Minha esposa havia planejado tudo. Ela continuou: "Você passou no teste, ok? Era para eu ver se você cederia à tentação e você não cedeu. Sua esposa e a mãe dela vão ficar encantadas." Pensei que ela estava brincando comigo, como se tentasse salvar a própria pele ou algo assim, mas quando cheguei em casa e contei tudo para Jessie ela não negou, parecia envergonhada, até com lágrimas nos olhos, mas admitiu que era verdade. Ela disse que sua irmã, a quem chamarei de Cristina, é amiga de Abigail e elas tinham brincado sobre me testar durante uma noite de vinho há meses. Segundo Jessie, Cristina achou que seria divertido ver se eu cederia sob pressão. Sua mãe, minha sogra, ouviu e supostamente levou a sério, insistindo com Jessie durante as semanas seguintes. Eventualmente Jessie disse que foi principalmente para que sua mãe a deixasse em paz e para ter tranquilidade, porque estamos tentando formar uma família. Ela disse: "Eu precisava saber que você estava realmente comprometido com isso." Eu nem consigo descrever o quão insano tudo isso soa quando escrevo. Minha esposa organizou um teste de lealdade usando a amiga de sua irmã, que conseguiu um estágio na minha empresa e tem me assediado emocionalmente durante meses. E nem uma única vez ela pensou: "Ei, talvez isso seja uma loucura e profundamente manipulador." A pior parte é que ela teve múltiplas oportunidades para parar. Quando mostrei o bilhete ela não parou. Quando disse que estava pensando em ir ao RH de novo ela minimizou. Quando disse que me sentia desconfortável ela permitiu que continuasse. Não falo com ela desde então. Disse que precisava de tempo para pensar. Estou debatendo seriamente se sequer quero continuar casado. Sinto-me como um maldito rato de laboratório. Nem sei por que estou escrevendo isso. Suponho que só resta o divórcio em uma situação como esta, porque é uma autêntica loucura. Atualização. Estou de volta outra vez e honestamente gostaria de não estar. Estou escrevendo isto do meu carro estacionado a algumas quadras de casa porque precisei sair e respirar. Insisti com minha esposa para obter mais detalhes sobre tudo. E se estou aqui é porque tudo ficou ainda pior. Comecei com perguntas e admito que estava bastante perturbado no início, mas ela ficou sentada por um minuto como se estivesse tentando decidir se me contaria mais ou não. Eventualmente ela simplesmente desabou em lágrimas. Eu disse que não ia dizer nada até ouvir tudo do lado dela. Ela me disse que sua mãe estava colocando ideias em sua cabeça sobre homens infiéis e que ela nunca poderia realmente saber se alguém é leal até que seja posto à prova. Aparentemente elas começaram a ter essa conversa depois que começamos a falar sobre ter um bebê. Essa parte me machucou muito, como se ela quisesse ter um filho comigo, mas só se eu passasse no teste dela primeiro. Ela disse que tudo começou como uma piada. Sua irmã mencionou algo sobre a amiga estagiária ser bonita e disse em tom de brincadeira: "Imagine se pedirmos para ela flertar com ele só para ver." Então, segundo minha esposa, sua mãe abraçou a ideia como se fosse algo genial. Ela disse que seria uma boa ideia saber quem eu realmente era. Minha esposa afirmou que no início não queria fazer isso,
mas sua mãe continuava insistindo, dizendo que não queria que sua filha terminasse como ela. Nota à parte, não dei muita importância a isso na época, mas agora me pergunto a que ela se referia com isso. Eventualmente minha esposa cedeu, disse que estava apenas curiosa e que não faria mal se eu passasse no teste. Bem, se minha esposa não consegue ver o mal que fez é preocupante. O mal é que você colocou toda a minha carreira e reputação em risco porque sua mãe não consegue conter sua paranoia. O mal é que você plantou uma mina na minha vida e apenas esperou que eu pisasse nela. Perguntei se ela teria confessado se a estagiária não tivesse desmoronado. Ela disse que não sabia, que dependia do que acontecesse e que talvez ela simplesmente tivesse vivido com a culpa se eu passasse no teste. Foi então que me levantei, disse que precisava de ar. Ela estava chorando e implorando para que eu ficasse, mas eu simplesmente saí, nem peguei um casaco, só as chaves, a carteira e fui embora. Agora estou aqui sentado no meu carro a algumas quadras de distância e sinto que tudo virou de cabeça para baixo. Nem sei o que pensar, continuo revendo os últimos meses na minha cabeça, me perguntando se houve outros testes dos quais eu não sabia. Continuo pensando em como ela agiu casualmente cada vez que mencionei a estagiária, como se não fosse grande coisa. Tudo parece tão manipulador em retrospectiva. Já nem estou mais bravo com a estagiária, pelo menos ela quebrou sob pressão. Estou bravo com minha esposa por permitir que isso chegasse tão longe, por concordar com algo que poderia ter arruinado tudo, por pensar que isso de alguma forma era justificado porque a voz de sua mãe em seu ouvido é mais forte do que sua confiança em mim. Algumas pessoas me perguntaram nos comentários da minha publicação original se tivemos problemas de confiança no passado, e não, a verdade é que não tivemos. Desentendimentos normais, claro, mas nada que sugerisse esse nível de desconfiança. Ela mencionou que seu último namorado atraiu e que sua mãe sempre foi muito crítica com suas escolhas de parceiros, mas pensei que tinha conquistado sua confiança. Aparentemente não. Não sei o que vou fazer ainda. Disse a ela que precisava de tempo para pensar. Estou há 2 horas neste carro apenas olhando para o painel. Provavelmente vou acabar dormindo no quarto de hóspedes esta noite. Ela tem me enviado mensagens de texto sem parar enquanto estou aqui. Ela disse que vai cortar relações com a mãe. Disse que agora percebe o quão distorcido tudo foi e que se arrepende de tudo. Mas cara, o arrependimento não desfaz meses de brincar com a minha vida. Farei outra atualização quando estiver com a cabeça mais clara. O que sei é que não vou fingir que as coisas estão bem só porque ela diz que sente muito. Há linhas que não se cruzam. E ela as atropelou porque sua mãe mandou. Voltarei em breve. Com sorte, com mais clareza. Talvez até com algumas respostas. Mas agora estou apenas cansado, bravo e realmente muito decepcionado. Atualização 2. Depois daquela noite no carro quando disse a Jessie que precisava de tempo, passei alguns dias tentando me acalmar e decidir o que fazer. Não falei muito com ela. Apenas algumas mensagens de texto aqui e ali para confirmar que estávamos vivos e que por enquanto não íamos a lugar nenhum. Ainda não disse a ela que estava considerando o divórcio. Não queria que ela entrasse em pânico ou agisse por desespero. Precisava clarear a cabeça e queria respostas primeiro. Depois de alguns dias de espaço onde vivíamos na mesma casa, mas não havia comunicação entre nós, disse a ela que se ela estava realmente comprometida em solucionar isso e se queria que eu sequer considerasse ouvi-la, então precisávamos ter uma conversa completa com ela, sua mãe e sua irmã. Eu precisava saber exatamente como todo esse teste foi planejado, quem disse o que e como justificaram. Disse a ela que ela me devia esse mínimo de respeito. Para minha surpresa, Jessie concordou. Ela parecia nervosa como nunca, mas disse que sim. Ela entrou em contato com elas e organizou um encontro na casa de sua mãe naquele fim de semana. Eu disse diretamente que não estava indo em busca de reconciliação nem para uma espécie de terapia de grupo. Eu ia buscar clareza e a verdade, nada mais. Ela não discutiu. Quando cheguei, Jessie já estava lá dentro com sua irmã. Entrei e o ambiente estava tenso. Pedi que me explicassem tudo. Como essa absurda prova de lealdade foi planejada, como todas se envolveram e por que diabos elas pensaram que isso estava certo. Jessie falou primeiro admitindo novamente que tudo surgiu da insegurança. Ela disse que durante nossa fase ruim há 1 ano sua mãe ficava dizendo que a maioria dos homens não consegue ser fiel a longo prazo e que eu só era bom em esconder. Aparentemente isso era algo que sua mãe vinha colocando em sua cabeça desde que ela era adolescente. Sua irmã se desculpou por sua parte em tudo isso, até disse que se sentiu horrível vendo como eu estava sendo humilhado. Ela parecia genuinamente arrependida. Então a mãe de Jessie interveio e todo o tom mudou. Ela cortou minha cunhada bruscamente e basicamente latiu. Você não tem nada pelo que se sentir culpada, isso era necessário. Perguntei. Necessário para quê? Ela olhou para mim e disse. Para proteger minha filha, homens traem, essa é a realidade. Você passou, ótimo, mas se tivesse falhado, melhor agora do que depois de ter um filho. Perguntei como ela podia pensar que organizar algo assim era saudável ou justificado. Ela começou um discurso. Você acha que todos os homens que traem mostram sinais claros? Nem todos são maridos perfeitos por fora, eu vi e eu vivi isso. Este mundo não é justo com as mulheres, você não tem o direito de ficar bravo porque alguém colocou sua integridade à prova. Percebi naquele momento, essa mulher não só me desprezava, ela odiava nosso casamento e os homens. Provavelmente me via como uma decepção inevitável na vida de sua filha e estava esperando o dia em que eu cometesse um erro. E quando não cometi, ela ficou brava em vez de aliviada. Perguntei diretamente.
Por que diabos você me odeia tanto? Ela zombou e disse. Eu não te odeio, simplesmente não confio em homens que agem como perfeitos demais. Jessie começou a chorar de novo pedindo desculpas e implorando para que eu não a deixasse. Ela disse que agora percebia o quão tóxica era a influência de sua mãe e que nunca deveria ter entrado no jogo dela. Eu disse que não queria mais conversar, obtive as respostas que precisava. Sua irmã parecia miserável e Jessie estava chorando desconsoladamente. E minha sogra apenas parecia como se não tivesse feito nada de errado. Fui embora e dirigi para casa. E Jessie chegou alguns minutos depois. Não disse uma palavra naquela noite. Fui direto para o quarto de hóspedes. Jessie e eu não trocamos mais do que algumas frases desde aquela noite. Ela está me dando espaço, mas continua deixando bilhetes ou me enviando mensagens dizendo que fará o que for preciso para consertar isso. Não sei se há algo para consertar, porque mesmo que a mente agora ainda permitisse que sua mãe anulasse seu julgamento. Não estou dizendo nada oficial ainda, mas comecei a pesquisar um pouco por conta própria. Quero entender por que minha sogra é assim. Por que ela se esforçou tanto para sabotar nosso casamento e por que não acredito que isso seja apenas por eu ser um homem. Há algo mais profundo e eu vou descobrir. Atualização 3. Então, entrei em contato com o primo da minha esposa Eric, um cara legal. Sempre tivemos um relacionamento decente. Fomos pescar algumas vezes ao longo dos anos e ele não é exatamente o maior fã da minha sogra. Quando contei tudo o que havia acontecido, ele ficou atônito. Eric também estava curioso, especialmente sobre por que minha sogra me odiava tanto por baixo dos panos. Então ele começou a investigar discretamente. Eu não pedi que ele fizesse essa parte, ele simplesmente decidiu fazer por conta própria, certamente motivado por sua própria antipatia por ela. Ele conversou com alguns parentes mais velhos, algumas tias e tios que conheciam a família naqueles tempos. Ele disse que sempre houve rumores de que as coisas não batiam com a história da minha sogra sobre o marido dela. Aparentemente minha sogra disse às filhas que o pai delas havia morrido em um trágico acidente de carro quando elas eram muito jovens. Os detalhes sempre foram vagos e as meninas nunca fizeram muitas perguntas. Minha sogra o apresentava como um homem maravilhoso e doce que se foi cedo demais e a deixou para criar as meninas sozinha. Ela usava essa história para manipulá-las sempre que questionavam algo. Mas a verdade é que ele não faleceu, está muito vivo. E minha sogra não era uma viúva inconsolável. Ela foi a razão pela qual ele desapareceu anos atrás. Minha sogra teve um caso com um homem casado. O pai da minha esposa foi na verdade sua segunda opção. Ela se envolveu com aquele outro cara, destruiu o casamento dele e ficou obcecada por ele. Mudou toda a sua vida, levou as meninas para outro estado só para persegui-lo, mas o cara eventualmente percebeu que ela era desequilibrada e a deixou para voltar para sua verdadeira família. Isso a enlouqueceu completamente. Quando ela tentou voltar para o pai das meninas, ele já havia seguido em frente. Minha sogra perdeu a cabeça, o ameaçou, disse que se ele tentasse entrar em contato com as meninas novamente ela o acusaria de agressão. Ela disse a todos que ele era perigoso. Ele se afastou completamente sem querer arriscar nada, especialmente quando viu até onde ela estava disposta a ir para se proteger. Para proteger a si mesmo e sua nova família, ele cortou todo o contato. E assim minha sogra reescreveu a história dizendo que ele havia morrido. Eric confirmou tudo, até encontrou um primo que manteve contato por um tempo e verificou que ele está vivo e se casou novamente, agora com outros filhos. Fiquei impactado, mas já nem estava mais surpreso depois de tudo que minha sogra havia feito. Isso realmente explicava muitas coisas. Seu ódio por mim não era sobre mim, era sobre o que eu representava. Um homem que amava sua filha, que era leal, que respeitava limites, algo que ela nunca teve. Ela me odiava porque minha existência lembrava de que existem homens bons e que ela perdeu o seu por suas próprias ações. Sua amargura não era apenas ciúme, era projeção, negação e controle, tudo embrulhado em um pacote tóxico. Fiquei com essa informação por alguns dias. Minha esposa continuava tentando conversar, chorando na porta algumas noites e implorando para que eu dissesse algo. Eu disse que precisava de espaço. A verdade era que eu precisava de tempo para planejar porque foi isso que percebi. Essa família se sustenta em mentiras. Mentiras sobre o pai dela, mentiras sobre o amor e mentiras sobre a lealdade. Aquele teste não foi apenas uma violação da minha confiança, foi o último prego no caixão. Minha esposa pode ter sido pressionada, mas ela era uma adulta. Ela escolheu participar. Isso não é amor, isso é manipulação. Decidi que expor tudo. Essas mulheres criaram um legado tóxico enraizado em trauma e controle. E eu não ia fazer parte disso nunca mais. Meu plano é entrar em contato com o verdadeiro pai da minha esposa. Queria conversar com ele, ouvir a versão dele e confirmar tudo da fonte. Eric conseguiu o número dele. Atualização 4. Depois de conversar com o verdadeiro pai da minha esposa, que ficou surpreso, mas aliviado por finalmente poder contar sua versão da história, obtive mais respostas que estavam gerando outra tempestade. Este homem que não havia sido mais do que um fantasma na vida de suas filhas durante todos esses anos agora tinha a oportunidade de falar, mas não estava bravo. Na verdade, ele riu quando contei como sua ex-esposa havia inventado toda essa narrativa sobre sua morte. Ele desejava ter podido estar lá para suas filhas, mas este é o ponto importante. Não eram suas filhas. Testes de DNA provaram isso. Com esse conhecimento soube que era hora de expor tudo. Disse à minha esposa que precisávamos nos sentar para conversar sobre nós e sobre outras coisas que eu tinha que lhe contar. Então o fizemos.
uma tarde em nossa casa e eu lhe contei tudo. Para começar, disse que estava entrando com o pedido de divórcio, só precisava encontrar um advogado para dar entrada nos papéis. Ela tentou discutir para que eu pensasse melhor, mas minha resposta foi que eu não ia continuar em um relacionamento com alguém tão manipulável por sua mãe. O que viria depois? Que sua mãe a convencesse a ser infiel. Certamente é algo que sua mãe fez no passado, embora ela ainda não soubesse. E esse foi meu próximo ponto a abordar: a infidelidade de sua mãe, seu pai não morto que também não era seu pai, e o amante de sua mãe que era o verdadeiro pai. Bem, ou isso eu acho, porque poderia haver mais pessoas envolvidas. Se ao menos alguém tivesse feito um teste de fidelidade na minha sogra a tempo, tudo isso teria sido evitado. Essa parte da conversa foi longa porque dei muitos detalhes, e no início ela não queria acreditar em mim, mas mostrei algumas evidências, mensagens e tudo que eu tinha. O interessante é que por um tempo ela se esqueceu que queria voltar comigo e se concentrou em tudo isso. Então chegamos ao acordo de que eu ficaria em casa e ela iria morar com sua irmã por um tempo até vendermos a casa, que é o que decidimos fazer. Acho que será um divórcio relativamente amigável porque não envolvemos advogados ainda e já estamos fazendo progresso. Claro que até que se torne oficial muita coisa pode mudar, mas estou otimista neste ponto. Só espero que minha futura ex-esposa não mude de ideia de última hora e decida tornar o divórcio mais difícil. Não posso saber, tudo dependerá de quão fácil ela voltará a ser manipulada por minha sogra. Sei que neste ponto as coisas na família da minha esposa vão explodir, mas o bom é que eu me considero não fazendo parte dessa família, então a onda de choque não vai me alcançar. Talvez afete meu divórcio ou talvez não, mas será muito bom ver isso de longe, que embora não seja oficialmente, será mentalmente, porque para mim este casamento terminou na minha cabeça. Atualização 5. Todos queriam uma atualização sobre o estouro da família da minha ex-esposa e alguns poucos comentários me perguntaram sobre meu divórcio. Trago informações de ambas as coisas, embora eu tente falar o mínimo possível sobre o divórcio. No final eu estava certo, felizmente foi um divórcio muito simples. Não que minha ex não tenha tentado consertar as coisas entre nós, mas ela estava tão ocupada com sua mãe, seu pai e todo aquele caos que simplesmente assinou e seguimos em frente. Nunca pensei que diria isso, mas obrigado, ex-sogra. Seu próprio desastre e estupidez me deram um divórcio sem contratempos. Serei grato a você por abrir suas pernas para quem sabe quem, embora eu não goste de imaginar isso nem de ter estado lá. Agora, com relação ao pai da minha ex, ela contatou o suposto pai morto e fizeram um novo teste de DNA com sua irmã. Nenhuma das duas é filha desse homem, como já sabíamos. Depois encontraram um amante de sua mãe, e nesse caso não puderam fazer um teste porque ele se recusou. A mãe delas diz que tem que ser ele, mas não há como obrigá-lo a aceitar fazer os testes. Minha ex-esposa exigiu a verdade e quer saber se há mais pessoas envolvidas, mas a mãe jura que não. Bem, essa parte não é muito confiável vindo da minha ex-sogra. Por essa razão as duas filhas não estão falando com ela, e minha ex usou isso como argumento para me dizer que poderíamos ter outra chance se eu quisesse dar agora que ela cortou a parte tóxica de sua família. Eu disse que não. Assim como mencionei outra coisa que aconteceu recentemente, minha ex-cunhada tentou me adicionar nas redes sociais. E sabe qual foi a mensagem que ela me enviou para que eu a aceitasse? Uma cantada direta. Não aceitei o pedido porque não quero estar perto dessa família de loucos, mas contei à minha ex-esposa o que sua irmã havia feito. Elas também não estão se falando no momento. Você imagina que isso foi um novo teste da minha ex-esposa? Ou talvez a tentativa da irmã fosse para que eu ficasse solteiro? De qualquer forma, essas três precisam procurar uma instituição. Talvez consigam um desconto familiar se forem juntas. Da minha parte, quanto mais longe eu puder ficar melhor. E quase me esqueci da amiga da minha ex-cunhada. Algumas conversas por mensagem com minha ex-esposa foram suficientes para que o RH a tirasse da empresa. Sim, eu não ia deixar que ela se safasse sem consequências. Ela também participou daquele sabá. Próximo relato. Meu irmão mais novo que tem agido de forma estranhamente possessiva comigo e me acusa de ter ciúmes da namorada dele. Meu irmão e eu sempre fomos muito próximos. Crescendo éramos os melhores amigos um do outro. Passamos por muitas coisas juntos, o divórcio de nossos pais, a morte de alguns membros da família e até um incêndio devastador em nossa casa quando éramos pequenos. Mesmo sendo adultos agora ainda confiamos e dependemos muito um do outro. Depois de me formar no ensino médio fui para a faculdade em outro estado. Me senti muito mal por deixar meu irmão para trás, mas além do divórcio de nossos pais nossa vida familiar sempre foi ótima. Ele ainda estava bastante chateado com o fato de eu estar indo embora e não querer ficar em casa com ele. Eu senti que foi um pouco irracional da parte dele reagir daquela maneira. Prometi que ligaria e o visitaria com a maior frequência possível. Quando meu irmão se formou no ensino médio, ele perguntou se poderia vir morar comigo. Não foi muito estranho ele perguntar. Morávamos em uma cidade pequena e o lugar para onde me mudei era uma cidade maior e mais interessante. Como ele havia decidido não ir direto para a faculdade, parecia que se mudar para a cidade comigo era sua única chance de sair de nossa cidade natal. Eu disse a ele que poderíamos procurar um lugar novo para quando meu contrato de aluguel terminasse. Eu morava em um apartamento estúdio e não ia compartilhar aquele espaço minúsculo com um garoto de 18 anos. Finalmente encontramos um apartamento razoável de 2 quartos e nos mudamos para ele pouco antes do início das minhas aulas. As coisas ficaram um pouco estranhas logo de cara. Ele ficou muito chateado quando descobriu que eu estava saindo casualmente com pessoas. Parecia que ele estava chateado por eu não ter contado a ele. Ele estava bravo porque estávamos nos afastando tanto que eu não lhe contava que estava saindo com alguém, mesmo que eu não estivesse em um relacionamento sério ou algo parecido. Então ele me perguntou se eu poderia evitar de trazer caras para nossa casa.
Quando perguntei por que ele disse que isso deixava desconfortável, eu disse que poderia respeitar isso enquanto eu estivesse apenas saindo casualmente com caras, mas se eu entrasse em um relacionamento certamente traria meu namorado. Nós vamos lidar com isso quando chegar a hora. Ele me disse: bem, chegamos a essa hora, eu tinha um novo namorado e decidi confrontar meu irmão sobre trazê-lo para casa. Eu não havia contado ao meu namorado porque insistia que sempre nos encontrássemos no apartamento dele e ele não perguntou. Tivemos uma briga enorme com gritos onde meu irmão basicamente me disse que os caras da faculdade só querem dormir com alguém e que eu deveria me concentrar nos estudos. Eu não podia acreditar que isso estava acontecendo. Quando eu disse a ele que era adulto e faria o que quisesse, ele me lembrou que pagava aluguel e tinha voz sobre o que acontecia em sua casa. Concordamos que meu namorado poderia vir, mas não ficaria para dormir. Eu disse a ele que essa solução funcionaria por enquanto, mas precisaríamos reavaliar. Novamente ele me disse que lidaríamos com isso quando chegasse a hora. Depois de ter essa mesma discussão 2 ou 3 vezes, eu disse ao meu irmão que se ele não estivesse disposto a parar de ser estranho em relação a isso, eu não moraria mais com ele quando o contrato de aluguel terminasse. Ele se desculpou, mas continuou insistindo que estava certo nessa situação. Finalmente ele me disse que me deixaria cometer meus próprios erros. Infelizmente as coisas não deram certo com aquele namorado. Nós terminamos, por razões não relacionadas ao meu irmão. Claro, meu irmão aproveitou isso para me dizer que ele estava certo e que eu deveria tê-lo escutado. Por volta dessa época liguei para minha mãe e contei a ela o quão estranho ele estava sendo. Ela insistiu que ele estava tentando ocupar o lugar de nosso pai, já que ele não havia se envolvido muito em nossas vidas desde que eles se divorciaram. Mesmo que isso seja verdade, eu ainda não sentia que justificava o comportamento dele. Durante o verão uma amiga minha ia se casar, então eu estava viajando para o casamento. Quando voltei para casa, várias coisas minhas estavam faltando, coisas como meu perfume, algumas roupas e loção. Perguntei ao meu irmão sobre isso, mas ele negou ter pego alguma coisa. Ele me disse que alguns amigos tinham vindo em casa e que eles deviam ter levado minhas coisas. Ele me disse que resolveria isso e pegaria minhas coisas de volta. Ele acabou me trazendo minhas coisas, mas não estou totalmente convencida de que foram os amigos dele que pegaram. Afinal, ele não pareceu nem um pouco chateado por eles terem roubado coisas de mim. Há cerca de um mês ele me disse que tinha uma namorada e que queria trazê-la para me conhecer. Considerei brevemente fazer um escândalo como ele fez com meu ex, mas decidi ser adulta e disse que seria ótimo. Ele marcou um jantar elaborado, cozinhou e me pediu para me arrumar e tudo mais. Fiquei meio aliviada que ele tivesse alguém por quem estava tão interessado, porque talvez ele fosse menos estranho do que vinha sendo. Ele estava na cozinha quando ela chegou, então eu abri a porta, e era como olhar no espelho. Eu percebi que ela estava tão alarmada quanto eu com quanto nos parecíamos. Ambas temos cabelo loiro platinado, pele clara, olhos verdes e corpos de formato semelhante. Também temos aproximadamente a mesma altura. Durante o jantar descobrimos que também temos muitas outras coisas em comum. Ela frequenta uma faculdade diferente nas proximidades, mas tem o mesmo curso que eu. Também gostamos de muitas das mesmas músicas e compartilhamos muitos maneirismos. Depois que ela foi embora, perguntei ao meu irmão se ele havia notado quanto ela e eu nos parecíamos. Ele revirou os olhos e me disse que eu estava sendo estranha. Não sei se estou. Ele atrás para cá o tempo todo e eles se beijam na sala de estar, no sofá. Quando perguntei se eles poderiam ir para o quarto dele, ele me acusou de ter ciúmes por ele não estar me beijando, o que foi confuso tanto para a namorada dele quanto para mim. Naquele momento começou a parecer que ele estava tentando me deixar com ciúmes dela. Eu não pensaria muito nisso se ele não estivesse agindo tão estranho desde que nos mudamos juntos. Não consigo dizer se estou apenas imaginando coisas ou não. Não quero sentir que meu irmão mais novo tem uma queda por mim, especialmente porque moramos juntos. Também não sei como conversar com ele sobre isso sem que ele simplesmente diga que estou sendo louca ou ciumenta ou o que quer que seja. Por favor, me ajude. Comentários. Mude-se o mais rápido possível. Tente também colocá-lo em aconselhamento. Ele obviamente tem uma obsessão insalubre por você, mas não parece que ele seja muito acessível sobre isso. Você tem uma fechadura na sua porta? Você deveria trancar sua porta quando sair para que ele não possa entrar e pegar suas coisas. Ele é completamente inapropriado. Resposta da OP. Eu tenho uma fechadura na minha porta, nunca me ocorreu antes que eu deveria trancar quando saísse do apartamento. Isso é péssimo. Outro comentário. Você provavelmente também deveria trancar enquanto estiver dormindo. Não quero presumir que seu irmão pode te acordar uma noite tentando entrar na sua cama, mas meu primeiro pensamento quando você disse que ele pegou suas coisas foi que ele as usou para se tocar ou fez a namorada dele usar suas roupas enquanto eles tinham intimidade. Não é impossível, então tenha cuidado. Resposta da OP. Sim, eu definitivamente lavei as roupas assim que as recuperei, mas se era isso que ele estava fazendo, talvez queimá-las teria sido um caminho melhor. Atualização. Obrigado a todos pelos seus comentários e mensagens. Agradeço todas as suas preocupações e a confirmação de que não estou louca. Então, encontrei-me com minha futura colega de quarto para dizer a ela que eu havia decidido oficialmente não morar mais com meu irmão. Dei a ela um relato completo de tudo o que havia acontecido entre nós dois. Marcamos visitas para ver algumas casas e apartamentos esta semana. Ela também disse que eu poderia me mudar para o apartamento dela se eu não me sentisse capaz de aguentar o resto do contrato de aluguel. Na sexta-feira à noite, meu irmão trouxe a namorada dele e eles estavam assistindo filmes na sala de estar. Foi recomendado que eu o abordasse sobre isso enquanto ela estivesse por perto, porque ele teria menos probabilidade de perder a cabeça, e por precaução arrumei uma mala com objetos de valor e coisas que eu precisaria se tivesse que sair imediatamente. Eles terminaram um dos filmes que estavam assistindo. Ele foi para a cozinha pegar mais lanches e a namorada dele ainda estava na sala de estar, então achei que seria um bom momento. Dessa forma não estaríamos expondo toda a nossa roupa suja na frente dela, mas ela estaria lá se ele começasse a gritar ou algo assim.
Perguntei se ele poderia conversar por um segundo. Ele pareceu um pouco irritado, provavelmente porque eu estava interrompendo o encontro dele, mas disse que tudo bem. Eu disse a ele que sentia que não éramos colegas de quarto muito compatíveis e que eu não renovaria o contrato de aluguel com ele para o próximo mês. Quando ele perguntou por que eu disse que sentia que ele não me respeitava como colega de quarto, eu queria morar em algum lugar com uma pessoa que me deixasse decidir quem podia ou não entrar na minha casa. Eu queria morar com alguém que se importasse se os amigos deles estivessem roubando de mim. Ele me disse que me respeitava mais do que qualquer outra pessoa com quem eu pudesse morar. Ele disse que é porque ele me respeita tanto que ele pegou no meu pé por causa da coisa do namorado. Eu disse que se ele realmente me respeitasse, ele me daria espaço para decidir se um namorado era bom para mim ou não. Por volta dessa hora ele começou a ficar mais alto e com raiva. Então a namorada dele entrou para ver se estava tudo bem. Ele disse a ela que estava tudo bem e que ela provavelmente deveria ir. Entrei em pânico e tentei disfarçar um pouco. Eu disse coisas como: Ah não deixe que eu estrague sua noite, por favor fique, eu já vou sair. Ele continuou dizendo a ela para ir embora até que finalmente eu estava implorando para que ela ficasse. Ele percebeu que eu estava meio assustado e começou a rir de mim. Ele perguntou se eu tinha medo dele e me disse que eu estava sendo ridícula. Ele perguntou à namorada dele se ela achava que havia alguma boa razão para eu ter medo dele. Ela pareceu muito preocupada ou confusa e disse a ele que ele estava sendo estranho. Ele explicou que eu tinha acabado de dizer a ele que eu estava abandonando ele como colega de quarto e que eu estava sendo uma vaca horrível, por coisas que não eram grande coisa. Ele pediu à namorada dele para ir embora novamente e ela foi. Assim que ela se foi, ele me disse que eu estava apenas irritada porque ele não ia me deixar ser uma vaca enorme como eu queria ser. Ele me disse que um dia eu encontraria o cara perfeito para mim. Mas ele não ia querer namorar comigo porque eu teria dormido com tantos caras e ninguém que vale a pena quer se casar com uma vaga. Ele disse que estava tentando me ajudar para que eu não acabasse nessa situação. Eu disse a ele que ia embora e que poderíamos conversar novamente quando ele estivesse pronto para conversar sem me dizer coisas horríveis, mas que eu ia avisar nosso proprietário até segunda-feira. Fui para o meu quarto e peguei minha bolsa, tranquei a porta atrás de mim e fui para a porta da frente. Quando eu estava quase na porta da frente, ele apareceu quase logo atrás de mim e disse meu nome. Me virei muito rápido e quando fiz isso ele me deu um soco bem no rosto. Ele não me nocauteou nem nada, mas eu desabei no chão. Sem dizer mais nada, ele passou por cima de mim e saiu pela porta me deixando lá. Coloquei gelo no meu olho por um tempo, que agora está bem inchado e roxo, antes de pegar minha bolsa e sair. Liguei para minha mãe e conversei com ela ao telefone enquanto caminhava até meu carro, para que se ele se aproximasse de mim ela ouvisse o que acontecesse. Ela insistiu que eu estava exagerando sobre o que ele havia feito, então enviei uma foto do meu rosto. Ela começou a chorar e se desculpou por ter sido negligente. Eu disse a ela que estava tudo bem, mas que eu não queria ser forçada a passar tempo com ele em nenhuma situação familiar nunca mais. Não o vejo desde então, tenho ficado com minha nova colega de quarto. Recebi algumas mensagens de texto dele, mas ainda não respondi. Aqui está o que elas dizem. Mensagem 1. Aonde você foi? Cheguei em casa e você sumiu. Temos que terminar de conversar sobre isso. Mensagem 2. Você está brincando comigo? Me diga onde você está ou se está viva. Estou com medo de não ter notícias suas. Você sabe o quanto eu me preocupo quando você some assim. Mensagem 3. Você está sendo tão infantil agora. Mensagem 4. Não sei o que você disse para a mãe, mas você a deixou muito chateada. Espero que esteja feliz. Mensagem 5. Estarei em casa o dia todo na segunda-feira se você quiser vir encontrar o proprietário para avisar, tudo bem. Mensagem 6. Onde eu vou morar? A namorada dele até me mandou uma mensagem uma vez para me dizer o quanto ele está preocupado comigo. Estou um pouco nervosa com amanhã. Como eu disse, ainda não respondi a mensagem dele sobre encontrá-lo amanhã. Eu disse à minha nova colega de quarto que preciso que ela venha comigo. Ela sugeriu que eu não usasse maquiagem para que ele possa ver a realidade do que ele fez com meu rosto. Não sei. O que vocês acham? Comentários excluído que a OP respondeu. Isso definitivamente mudou como me sinto sobre a capacidade da minha mãe de ser mãe. OP quando instruída a registrar um boletim de ocorrência. Estou atualmente em espera com o departamento de polícia. Se eles precisarem que eu vá à delegacia para preencher o boletim, farei isso assim que acordar amanhã. OP quando foi instruída a contatar a namorada do irmão. Acabei de enviar uma mensagem de texto para ela perguntando se ela estava com ele. Por alguma razão sinto que me envolver nisso com ela enquanto eles estão juntos pode colocá-la em uma situação ruim. Não sei se é verdade ou não, mas gostaria de pensar que posso confiar na minha intuição nessa. Edição. Estou indo à delegacia com minha colega de quarto para registrar um boletim de ocorrência. Também estou tentando entrar em contato com a namorada dele para informá-la sobre o que está acontecendo. Não decidi se devo ou não dizer a ela que vou à polícia com isso. Enviei um e-mail para o proprietário para garantir que ele saiba que estou dando o aviso, mas não quero me encontrar para assinar a papelada se tiver que me encontrar com meu irmão. Ainda não entrei em contato com meu irmão. Também estou pensando em ligar para meu pai. Ele não é super ativo na minha vida, mas como minha mãe se mostrou menos do que útil nessa situação, gostaria de ter um membro da família do meu lado se puder. Atualização 2. Na noite passada minha colega de quarto e eu fomos à delegacia e registramos um boletim de ocorrência. Eu relatei a eles todas as coisas estranhas que aconteceram com meu irmão no último ano em que moramos juntos. Eu disse a eles que a namorada dele foi testemunha da discussão e mostrei a eles a conversa por texto com minha mãe. Eles também tiraram fotos do meu rosto no estado atual, já que meu rosto está obviamente mais visivelmente machucado do que na foto que enviei para minha mãe. Não consegui pensar em muitas perguntas para fazer na hora. Eu estava muito nervosa e um pouco sobrecarregada, e eles não me forneceram muitas informações. Eles me deram uma cópia
cópia do relatório e me disseram que um detetive seria designado para o meu caso e me ligaria hoje. Não sei se eles vão fazer uma prisão ou não, acho que eles automaticamente têm que fazer isso no meu estado quando esse tipo de relatório é registrado, mas não tenho certeza. Me sinto muito estúpida por não ter pensado em fazer uma pergunta tão básica, mas também sinto que é meio estranho que eles não tenham oferecido essa informação. Eles me disseram que ficariam felizes em me escoltar até o apartamento para pegar meus pertences se eu achasse necessário. A namorada dele me ligou algumas vezes enquanto eu estava na delegacia, mas eu estava obviamente ocupada e não pude atender as ligações dela. Enviei uma mensagem de texto para ela quando terminei e perguntei se era muito tarde para eu ligar. Ela ainda estava acordada, então liguei e contei a ela o que havia acontecido depois que ela saiu. Ela imediatamente começou a se desculpar. Assegurei a ela que o que aconteceu não foi culpa dela. Perguntei se ele já havia feito algo parecido com ela. Ela disse que não. Espero que ela estivesse sendo honesta. Não mencionei a ela que eu havia ido à polícia, apenas disse que queria avisá-la para a própria segurança dela. Ela me agradeceu e se desculpou mais algumas vezes. Ela não disse quais seriam os próximos passos dela, mas eu disse a ela que entraria em contato para garantir que ela estivesse bem, o que ela disse que apreciaria. Esta manhã liguei para o nosso pai. Não falo com meu pai desde o Dia dos Pais. Ele se casou novamente e tem alguns filhos mais novos com sua nova esposa. Ele definitivamente é um daqueles pais recasados que ignoram a antiga família em favor da nova. Eu não esperava muita simpatia dele, mas ele realmente me surpreendeu. Ele me disse que, com base em alguns comportamentos do meu irmão na infância, tendências violentas com outras crianças na escola na época do divórcio, sobre as quais eu nunca tinha ouvido falar de ninguém até aquele momento, tudo aquilo não o chocou especialmente. Meu pai é bastante rico financeiramente e se ofereceu para me arrumar um advogado se eu achasse que precisava. Ele me aconselhou fortemente a pelo menos me encontrar com um advogado para obter uma opinião jurídica profissional sobre para onde ir a partir daqui. Aceitei a oferta dele e vou me encontrar com um advogado na minha cidade amanhã quando sair do trabalho. Meu irmão não pode pagar um advogado sozinho e minha mãe não pode ajudá-lo financeiramente. Ter um advogado é definitivamente uma vantagem para mim. Obrigada a todos por me darem o empurrão que eu precisava para ir à polícia. Ainda não entrei em contato com meu irmão e acho que vou me abster de fazê-lo até depois da reunião com o advogado amanhã. Minha mãe me enviou algumas mensagens de texto perguntando por que eu não entrei em contato com meu irmão. Ainda não respondi a essas também.